Vamos corrigir então, gente, as atividades que eu marquei do livro sobre dízimo periódica. Número 1, né? Ele até estava na página 32, esse número 1 e esse 2 aqui. Número 1 tá assim: encontre a fração geratriz das dízimos periódicas simples a seguir. Letra A, menos 2,4444, assim vai. Ou seja, o meu período aqui é o 4, ele está repetindo infinitamente. Para me achar a fração geratriz, eu vou ter que montar a seguinte fração. Primeiro, eu vou copiar até o período. Então, copio aqui até o período. Isso vai ser no numerador da fração. Depois, eu coloco copia até o período menos o não período. Ó, o não período, esse aqui. Então, ó, copiei o sinal de menos, né? Copiei até o período. Então, vai ficar sem vírgula, tá, gente? Lembrando que é sem vírgula. Então, ficou 24 menos o não período, que é o 2. Tudo isso sobre. Agora, aqui embaixo, gente, como que eu coloco esse 9? Para mim colocar esse 9, eu coloco o seguinte, olha depois da vírgula, após a vírgula. Então, vou olhar para cá. Coloca 9 para quem está depois da vírgula e repete, e 0 para quem está depois da vírgula e não repete. Então, eu vou colocar 9 para o 4, que está depois da vírgula e repete, e o 0 eu nem vou usar, porque não tem nenhum número após a vírgula aqui que não repete. Tudo repete, que é o 4. Então, apenas 9 que fica aqui. Aí, eu copio o sinal de menos, resolvo aqui, 24 menos 2 é 22, sobre, embaixo eu copio 9, tá? Tanto é que se você pegar 22 e dividir por 9, vocês vão achar exatamente essa dízima periódica aqui, ó, 2,4444. Se não achar, é porque achou a fração errada, pode ter certeza, tá? Letra B. Olha só. Então, vamos lá. A letra B, copia até o período. Então, vou copiar até aqui nesse 1. Menos o não período. O não período, esse 0. Vai lá, então, montei a fração, ó. Numerador, copia até o período, 0, 1, ou seja, 1. Menos o não período, que é o 0. Tudo isso sobre. Na parte de baixo, eu vou colocar 9 para quem está depois da vírgula e repete. Então, 9 para o 1. Então, vai ser apenas esse 9 aqui. Resolve aqui, 1 menos 0 é 1, sobre, copia esse 9. Então, 1 nono é a fração que gera a dízima periódica, 0,1111, e assim vai. Agora, marquei a letra E. Numerador da fração, vou copiar até o período. Então, vou copiar até aqui. Menos o não período. Então, menos o não período aqui é o 0. Então, montei a fração lá. Copia até o período, ou seja, 0,29, ou seja, 29. Menos o não período, então menos o 0. Sobre, embaixo, coloca 9 para quem está após a vírgula e repete. Então, 9 para o algarismo 2. E esse 9 aqui é para esse algarismo 9. Porque está repetindo, né? Está depois da vírgula, tem o algarismo 2 e o 9 que se repete. Então, vai ficar 99 aqui. A parte de cima, 29 menos 0, 29. Sobre, embaixo, copio 99. 29 sobre 99, não tem como simplificar, a gente para aqui. Letra F. Então, vamos ver agora, analisar a letra F. Primeira coisa, o numerador da minha fração, né? Vou montar uma fração em que o numerador, a primeira coisa vai ser copiar até o período. Então, vou copiar até aqui nesse 2. Menos o não período. Ó, o não período que não se repete. Esse 2 aqui. Então, vai ser uma fração, ó, 2.102, que eu copiei até o período aqui, essa parte circulada de azul, menos o não período, que é o 2. Tudo isso sobre. Após a vírgula, eu coloco 9 para quem repete e 0 para quem não repete. Só que no caso aqui só tem algarismo que repete. Então, 9 para o algarismo 1, 9 para o algarismo 0, né, que repete, 9 para esse algarismo 2 que repete, ou seja, 999. Resolvo que é a parte de cima.
2.102 menos 2 vai dar 2.100. Sobre, embaixo, copio 999. Aí, gente, se a pessoa quiser parar nessa fração aqui, ó, poderia, tá? Isso, 2.100 sobre 999 já é uma fração que gera essa dízima periódica aqui. Mas a pessoa também pode simplificar. No caso, eu simplifiquei. O livro está trazendo a resposta de vocês simplificada, então vamos simplificar. Mas não há necessidade de simplificar, tá? Aí eu consigo simplificar fazendo a divisão por 3. Porque 2.100 divide por 3, 999 divide por 3. 2.100 para dividir por 3 vai dar 700. 999 dividido por 3 dá 333. Então, 333 avos, não tem como simplificar mais, então para aqui. Agora vamos para o número 2. Número 2. O FPI marca a alternativa que contém o valor da expressão numérica. 1,8888, né? É uma dízima periódica de período 8, mais o nono. Então, eu tenho que resolver essa daqui. Só que para mim resolver essa expressão, primeiro eu tenho que resolver essa dízima periódica, achar que fração que é aquela dízima periódica. E para mim achar, eu vou ter que fazer o seguinte, copia até o período. Então, vou copiar até aqui nesse 8. Menos o não período, isso vai ficar no numerador. Né? Ó, o não período, esse 1 aqui. Então, ó, resolvendo ali a dízima periódica 1,888, né, de período 8, vai ser igual. Copia até o período, ou seja, vai ficar 18. 18 menos o não período é 1, menos 1 sobre. Embaixo, coloca algarismo 9 para quem repete, 0 para quem não repete, quem está após a vírgula, tá? Quem está aqui após a vírgula e repete é só o número 8, então 9 para o algarismo 8. Então, ficou aqui, ó, 18 menos 1, 17, sobre, copio 9. Então, essa dízima periódica, 1,8888, equivale à fração 17 nonos, é igualzinha à fração 17 nonos. Então, agora, para mim resolver isso aqui, basta eu colocar, né, ó, essa dízima periódica é a fração 17 nonos, copio mais, copia esse 1 nono, que é igual. Agora, eu caio numa soma de fração. Somar fração que tem o mesmo denominador, eu vou copiar o denominador e resolver os numeradores. 17 mais 1, vou resolver, vai dar 18. Sobre, copio 9. 18 dividido por 9, 2. Ou seja, a resposta correta aqui é a letra D, né? Porque a letra A tá 33,50 avos, letra B é 10 nonos, letra C 10,19 avos. Letra D é a resposta 2, que é o que está batendo com a resposta aqui. Então, a resposta correta é a letra D. Número 2. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas compostas a seguir. Então, vamos ver. Ó, copia até o período. Então, vou copiar até aqui, ó. Vai ficar 715. Isso é do numerador que eu tô falando, menos o não período. O não período, esse aqui, ó. 71. Então, ficou ali, ó, no numerador 715, que eu copiei até o período, menos o não período, que é 71, tudo isso sobre 9 para quem está após a vírgula e repete, 0 quem está após a vírgula e não repete. Então, 9 para o algarismo 5, que repete, e 0 para o algarismo 1, que está após a vírgula e não repete. Então, vai ficar 90 o denominador. 715 menos 71, quando a gente faz essa continha, eu vou encontrar 644. Sobre, embaixo eu copio 90. 644 sobre 90, eu consigo dividir tanto 644 quanto 90 por 2. Então, nós vamos simplificar essa fração. Vamos dividir por 2. 644 dividido por 2, 322. 90 dividido por 2, 45. Então, 322, 45 avos, não tem como simplificar mais. Essa fração gera essa dízima periódica. Assim como essa fração também gera essa dízima periódica, né? E eu poderia parar aqui, mas vamos simplificar. Letra B. Ó, a letra B tá menos 0,53333 e assim vai. É uma dízima periódica de período 3. Então, a gente vai montar uma fração em que no numerador eu vou copiar até o período, ou seja, até o 3, menos o não período. O não período é 0,5, ou simplesmente 5,
né? Então, vai ficar ali, ó. Copiando até o período, 0,53, ou seja, 53, menos o não período 0,5, ou seja, 5, por isso que eu coloquei 5 aqui. Sobre, lembrando que eu tenho que repetir esse sinal de menos aqui da minha dízima periódica, que é uma dízima periódica negativa, né? O sinal dela é negativo. A parte de baixo, coloco 9 para quem está após a vírgula e repete, e 0 para quem está após a vírgula e não repete. Após a vírgula, eu tenho 3 que repete. Então, 9 para o algarismo 3 que repete e 0 para esse algarismo 5 que está após a vírgula e não repete. Resolvendo, eu vou copiar o sinal de menos, que está aqui. 53 menos 5 vai dar 48 sobre, copio 90. Então, 48 90avos menos 48 90avos. Dá para simplificar ainda, posso simplificar eles por 2. Copio menos, 48 dividido por 2 dá 24. 90 dividido por 2 é 45. Então, ficou menos 24 45avos. Simplifica, 24 dividido por 3 dá 8, né? Vou copiar o sinal de menos, ó. E 45 dividido por 3 dá 15. Então, menos 8 quinzeavos é a fração mais simples que gera essa dízima periódica. Porém, essa fração menos 48 90avos também gera essa dízima periódica. Essa daqui, menos 24 45avos, também gera essa dízima periódica, assim vai, né? Até chegar nessa daqui, que é a mais simples possível. Letra C. Então, a gente vai, né? É uma dízima periódica que está 69,033633. O 3 vai repetir infinitamente. Vou montar uma fração em que no numerador vai ser copia até o período. Então, vai ficar 6.903 menos o não período. O não período aqui vai ser do 6 até esse zero, vai ser o 690, então, né? Ó, montando a fração, isso é a parte de cima. Ficou, copiando até o período, 6.903 menos o não período, 690, sobre, embaixo, 9 para quem está após a vírgula e repete, 0 para quem está após a vírgula e não repete. Então, 9 para o algarismo 3 que repete e 0 para esse algarismo 0 que não repete. Então, aqui ficou 90. Resolvendo, 6.903 menos 690 vai dar 6.213. Sobre, copio 90. Agora, eu consigo dividir por 3. Então, 6.213 dividido por 3 dá 2.071. Sobre, 90 dividido por 3 dá 30. Então, 2.071 sobre 30, né? 2.071 30avos é a fração mais simples que vai gerar essa dízima periódica. Vamos para a letra D. Então, achar a fração que gera aquela dízima, essa dízima periódica aqui, ó, menos 1,174, né? 74, 74, 74 e assim vai. Vai repetir infinitamente 74. É uma dízima periódica de período 74. No numerador, eu vou copiar até o período. Então, até aqui. Né, ó, menos o não período. O não período é o que não repete, que é isso aqui. No caso, vai ser o 11. Então, a minha fração vai ficar no numerador. Vou copiar o sinal de menos. Copia até o período, 1.174, menos o não período, esse 11, sobre, embaixo, né, no denominador, 9 para quem repete, 0 para quem não repete, após a vírgula. Após a vírgula, eu tenho o 7 que repete o 4. Então, 9 para o algarismo 7, 9 para o algarismo 4. E 0 para esse algarismo 1 aqui, que está após a vírgula e não repete. Então, vai ficar 990 a parte de baixo, que é igual, vou copiar esse sinal de menos, resolvendo aqui 1.174 menos 11 dá 1.163, sobre, copio 990. Aí, a gente vai parar por aqui. Então, essa é a fração que gera essa dízima periódica aqui. Agora, foi um exercício, né, que eu marquei e tinha lá na OBMAP até. Bom que a gente já vê um pouquinho de exercício da OBMAP. Tá assim, ó. Depois, pesquise o que é números primos entre si e faça o exercício abaixo. Olha aí, gente. O que é números primos entre si? Dois números naturais são ditos primos entre si se o máximo divisor comum entre eles, né, o MDC, for 1. Ou seja, se o maior de divisores comum entre os dois números for o número 1, significa que eles são números primos entre si. Então, vamos lá. Agora, vamos partir para o exercício. Sabemos que o número A,
que é igual a 5,37, 241, 241, 241 e assim vai, né? O 241, vai os 3 pontinhos de infinito, indicando que é um número infinito. É denominado uma dízima periódica composta e pode ser escrito como A é igual a 5,37, 241 com a barrinha em cima do 241, indicando que ele é o período dele que vai se repetir infinitamente, que é o 241. Embora pareça um pouco estranho, A é um número racional. E é mesmo, tanto é que a gente, toda dízima periódica, vamos conseguir colocar em forma de fração. Por isso, é chamado de número racional. Verifique a veracidade dessa afirmação determinando os números naturais nm primos entre si, tais que A é igual a m sobre n, ou seja, essa dízima periódica vai ser uma fração em que o numerador e o denominador são números primos entre si. Ou seja, é só achar a fração irredutível dessa dízima periódica, achar a primeira fração e simplificando até a hora que não der mais. Quando não der mais para simplificar, o único divisor comum entre o m e o n, ou seja, entre o número de cima e o de baixo, vai ser 1, ou seja, vai ser números primos entre si, tá? Tanto é que aqui fala, só para lembrar, a fração m sobre n, que você determinou, é conhecida como uma fração geratriz da dízima 5,37241, que é o período, no caso, 241. Então, a gente vai achar a fração geratriz dessa dízima periódica. Como que a gente vai fazer para achar? O que a gente faz? Copia até o período. Ó, copiando até o período. Esse número aqui. Isso vai ser o numerador, né? Vai ser uma fração que o numerador eu copio até o período menos o não período. Então, menos o 537. Então, vamos lá. O A vai ser igual. Copia até o período. Vou ter que desmanchar ali porque de novo mais longe ali da escrita, porque senão tampou a parte escrita ali. Ó, então A igual, copiei até o período, então ficou 537.241 menos o não período é o 537, né? Até reforçar ali, ó. É o 537. Sobre, embaixo, 9 para quem repete, 0 para quem não repete, olhando após a vírgula. Olhando após a vírgula, eu tenho 2 que repete, então 9 para o algarismo 2, 9 para o algarismo 4 que repete, 9 para esse algarismo 1 que repete. Após a vírgula, eu tenho 3 que não repete, então 0 para o algarismo 3 que não repete e 0 para esse algarismo 7 que não repete. Então, no denominador ficou o número 99.900. Resolvendo isso aqui, 537.241 menos 537 vai dar o número 536.704. Sobre a parte de baixo eu copio, 99.900. Esse número aqui, essa fração, eu consigo simplificar ela por 2, porque tanto o número de cima quanto de baixo consigo dividir por 2. 536.704 dividido por 2 dá 268.352. Sobre a parte de baixo, 99.900 dividido por 2 dá 499, dá 49.950. Essa fração, novamente, eu consigo simplificá-la, dividir por 2. Tanto o número de cima quanto de baixo é divisível por 2. Então, agora, 268.352 dividido por 2 dá 134.176. Sobre a parte de baixo, 49.950 dividido por 2 dá 29.975. Quando eu cheguei aqui, eu não consigo mais simplificar. O único divisor comum deles aqui é o número 1, mas eu não vou dividir por número 1, porque dá o mesmo número, né? Ou seja, esses números aqui são primos. Essa é uma fração mais simples possível, a fração na sua forma irredutível, né? Em que essa fração gera essa dízima periódica aqui. Essa fração também gera, essa daqui também gera, mas essa é a mais simples dela. Fração simplificada. E esses números são primos entre si, porque eu nem consigo simplificar mais essa fração. O único divisor comum deles é o número 1, tá? Então, terminou aqui o exercício.